pessoal, turminha, tudo bem? Vamos para a última aula do ano e nós vamos continuar falando sobre as grandezas, medidas de grandeza. E a medida que nós vamos falar, a grandeza que nós vamos falar agora, é a grandeza de massa. E vamos começar verificando qual a diferença entre massa e peso. Embora popularmente se diga peso, a balança fornece a medida da massa de um objeto, ou seja, a quantidade de matéria. Massa é diferente de peso. Massa está relacionada com a quantidade de matéria. Portanto, a medida de massa de uma pessoa na Terra ou na Lua é o mesmo. Então, normalmente nós utilizamos a palavra peso quando nós utilizamos a balança para medir. Só que na realidade ela mede a massa, ou seja, a quantidade de matéria. Já o peso é a intensidade com que a gravidade, no caso da Terra, da Lua, atrai um corpo. Então, na Terra, a gravidade é maior do que da Lua, é 6 vezes maior. Então, o peso de uma pessoa na Terra vai ser 6 vezes maior do que na Lua. Unidades padronizadas de medida de massa. É a mesma que a gente viu anteriormente, só muda a forma de conversão, a forma de nomenclatura. Mas, basicamente, a conversão é o mesmo, só muda os valores. Então, no Sistema Internacional de Unidades, o quilograma é a unidade base padrão. Porém, a que a gente usamos na prática é o grama. Então, na nossa unidade de referência para a grandeza de massa é o grama. E o grama ele tem também os seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do grama é o quilograma, o hectograma, o decagrama. E os submúltiplos desse grama, centigrama e miligrama. Uma curiosidade, que eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, o grama ele é uma medida de massa e ele é do gênero masculino. Então, quando se fala 1 grama ou 200 gramas, esse é o correto falar, e não 1 grama ou 200 gramas. O grama por ser um gênero masculino na unidade de massa, nós usamos a palavra no masculino. Então, é 200 gramas, 1 grama, tá bom? E aqui a tabela de conversão. Nós já vimos umas tabelas parecidas, só que aqui no caso é diferente da de comprimento, porque aqui é grama. Então, é quilograma, hectograma, mudou o símbolo, mas a multiplicação é a mesma, multiplica por 10. Então, se você vai converter da esquerda para a direita, você vai multiplicar por 10. A quantidade de casas que você tiver que pular para chegar na conversão que você deseja. Se, ao contrário, você vai converter uma medida da direita para a esquerda, você vai, então, dividir por 10 a quantidade de casas que você tiver que fazer a conversão. Da mesma forma das medidas anteriores. Outras unidades de medidas de massa. Então, quais são as outras unidades que nós utilizamos? Vocês já devem ter ouvido falar na tonelada. A tonelada, ela é uma importante unidade de medida de massa que nós utilizamos. Quando que nós utilizamos a tonelada? Quando os objetos, a medida de massa de objetos muito pesados. Um exemplo, caminhão, um carregamento de madeira, ou um elefante. Então, assim, são coisas muito pesadas que, no caso da medição, é usada essa medida. Uma curiosidade,
em certas rodovias, os caminhões são submetidos a pesagem para evitar que o excesso de carga danifique o estado de conservação da pista. Vocês já devem ter visto quando vocês vão viajar e passa pelo pedágio, tem alguns pedágios que tem a pesagem. Eu já vi, eu acredito que vocês também já tenham visto isso. Outra unidade de medida de massa que também é utilizada é o arroba. A arroba é uma unidade de medida de massa que não está no sistema internacional, mas né, é utilizado. Quanto vale uma arroba? Ela equivale a aproximadamente 14,688 quilos. Porém, para cálculos, nós usamos a forma arredondada, 15 quilos. Aí, uma curiosidade, que é o boi da raça Nelore, pesa aproximadamente 11 arrobas. Também o peso, quando você vai pesar o boi, o peso dele é medido por arroba, tá? Então, aqui, uma tonelada equivale a 1.000 quilos e uma arroba equivale a aproximadamente 15 quilos. Outra grandeza que nós vamos estudar é a grandeza de volume. Aos objetos físicos ou aos sólidos geométricos correspondente, associamos a grandeza volume. A medida do volume expressa quanto espaço um objeto tridimensional ocupa ou quanto espaço sólido geométrico corresponde ocupa. A unidade de medida de volume é arbitrária, ou seja, aleatória, mas precisa ser escolhida de maneira conveniente. Qual é a medida padrão? Cubos. Cubos são bons como unidades de medida de volume, já as esferas não, pois as esferas são redondas, sobram espaços sem preenchimento. Geralmente, as unidades padrão do volume são inspiradas em cubos, por isso que as unidades são chamadas cúbicas. Diferentes objetos podem ter medidas de volumes iguais. Então, também a unidade padronizada dele é o metro, só que é o metro cúbico. Nós já vimos anteriormente as outras medidas de comprimento. O perímetro é por metro, a área é metro quadrado. No caso do volume, é metro cúbico, tá bom? A unidade padrão é 1 metro cúbico e como os outros, ele tem os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. A diferença é que vai ser quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. A medida padrão dele é o metro cúbico, tá bom? E na tabela de conversão, ao multiplicar, nós vamos multiplicar por 1.000, ao dividir, nós vamos dividir por 1.000 a cada casa que tiver que ser contada. Outra grandeza que nós vamos estudar é a de capacidade. Então, quando o objeto tridimensional é um recipiente, objeto com espaço interno disponível, surge o conceito de capacidade, que corresponde ao volume da parte interna do recipiente. Desse modo, volume e capacidade são as mesmas grandezas em situações diferentes. Então, a capacidade é a quantidade de volume interna do recipiente. Exemplo. Escolhemos, por exemplo, a medida, ou seja, a capacidade de um copo americano como unidade de medida e comparamos com a capacidade de uma jarra. Então, uma jarra tem um limite de capacidade e nós usamos uma medida para medir essa capacidade da jarra. Nesse caso, foi usado um copo americano. Verificamos que a capacidade da jarra é de 4 copos americanos. Mas se você mudar o tipo de copo que você vai usar como unidade de medida,
isso vai mudar. Mas não vai alterar a capacidade da jarra, que é a mesma. Tá bom? Ela não vai ser alterada. Unidades padronizadas de capacidade, de medidas de capacidade. Nesse caso, nós usamos qual medida? Litros. Então, a unidade padrão é o litro, os múltiplos do litro ficam à esquerda, os submúltiplos do litro à direita. Vai mudar a nomenclatura também, vai ser quilolitro, hectolitro, decalitro. Os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Na hora da conversão, se é da esquerda para a direita, você multiplica por 10 a quantidade de casas que você for converter. E se for da direita para a esquerda, você vai dividir por 10 a quantidade de casas que vocês tiverem que fazer a conversão. Outras medidas de capacidade que nós utilizamos é o galão. Então, ele é uma unidade de medida de capacidade, ele não pertence ao sistema internacional, mas ele é bastante utilizado nos países de língua inglesa e em alguns outros países. Quais o tipo de galão que nós utilizamos como medida de capacidade? Tem o galão britânico, que equivale a 4,546 litros, e o galão americano, que é 3,785 litros. Tá bom? Então, nessas informações, com base nessas informações, eu fiz lá alguns exercícios lá no formulário Google. É o último do ano. Então, gente, vamos lá fazer. Qualquer dúvida, entre em contato lá no WhatsApp, chama. E bons estudos para vocês, tá bom?